Fala, people! Tudo bem? Mais um podcast O Mercado para vocês hoje com Arthur Miller, Opa. advogado e assessor de investimentos, e Dr. Gregório Níssel, analista de ações e analista de equity da Rubic Capital. Isso aí. Viemos aqui bater um papo aí com eles, falando sobre mercado, política e ações como um todo. Começando agora sobre visão de mercado, né? Quero ver a visão de vocês, principalmente o que nós temos, talvez, de oportunidade, mas principalmente a visão como um todo de mercado, né? Então, temos um mercado interno que está querendo ebulir, está querendo avançar, mas, por outro lado, tem algumas incertezas mundiais. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que tu acha, Arthur? Começa lá. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Segunda participação já no podcast O Mercado, fico muito feliz. Na terceira participação já você me falou que vira sócio já do negócio, né? Ganha um equity aí. Pede música no Fantástico. Já pede música no Fantástico. Mas, cara, assim, questão de mercado, pô, melhorou muito o humor, né? Principalmente no âmbito doméstico. Se você vê há pouco tempo, 2, 3 meses, a gente ia revogar a reforma trabalhista, a Petrobras ia ser usada como um instrumento de política social, o Banco Central independente não ia nem chegar à adolescência, a gente ia ter o arcabouço fiscal não ia sair, não tinha nem perspectiva de quando que ele ia sair. O Ibov estava lá em 97 mil pontos e, né, veio quase reto aí para 119. Então, eu acho que, assim, falando de forma bem resumida por enquanto, acho que dá para aprofundar depois um pouco mais. Só que a gente estava num ambiente muito deprimido e, cara, veio reto aí para 119. O humor melhorou de uma hora para outra e agora parece que a gente está, né, o S&P já dando, não melhorando o investment grade, né, mas alterando a perspectiva para positiva, de negativa, de neutra para positiva, né? Então, assim, é incrível, é engraçado como as coisas, o humor, ele muda muito rápido, né? O mercado, ele é muito maníaco-depressivo, né? Uma hora ele tá, nossa, o mundo acabou, o Brasil vai virar Argentina e tal, e agora já tá até revisando a perspectiva, né? 2,5% de crescimento. O que era ruim não ficou tão ruim, então. E a questão do PIB, cara, pô, no começo do ano falavam que ia ser crescimento, acho que próximo a zero, ou até alguns economistas davam Recessão, né? como negativo. Uhum. E claro, se você pegar os outros setores ali, de fato a coisa não tá tão boa. O agro tá carregando nas costas, né? A gente teve uma super safra, provavelmente não vai se repetir aí nos próximos trimestres, mas de toda forma, para quem estava querendo crescer zero ou até entrar em recessão, você entregar aí um quase próximo de 2 no final do ano tá ótimo, né? Mas você não acha que a recessão vem para o ano que vem ou não? Cara, eu acho que, sinceramente, eu acho que não, porque se a gente começar um ciclo de queda de juros, né? A tendência, claro, não é imediata a recuperação econômica depois que você começa a cortar juros. Tem um lag indicator ali, ele demora, né? Até fazer um efeito na economia real. Mas eu não vejo agora como uma perspectiva de recessão para 24, 25, só se der um problema muito grande na China. Eu vejo mais, 25, 26, você já tem um risco relativamente maior do que mais de curto prazo para 24. A taxa de juros deve dar uma impulsionada no mercado, mas quando a gente vê inflação ainda brasileira, a gente tem um core que está alto, apesar da inflação ter caído muito. A gente viu a inflação saindo lá de cima para... Hoje você tem um juros real gigantesco no Brasil, mas quando você vê o core da inflação, está puxando muito ainda. Foi muito por bens flexíveis ali, pela inflação flexível, que caiu, né? Então, se a gente começar a baixar juros agora, acho que com certeza é bom para o mercado vai reagir de forma positiva, mas pode fazer com que essa inflação não flexível ali, essa inflação mais permanente, continue sendo impulsionada por uma economia mais forte, que pode vir a penalizar ali para 25, 26. Aliado a isso, 25, 26 vai ser um momento que você deve ter um aumento mais expressivo aí em gastos públicos, né? Sim. Chegando no final de mandato ali, buscando uma reeleição, começa a dar uma complicada. Eu acho que o que vai ser feito vai ser uma revisão de meta.
Hoje, o com Brasil, certeza. 3% de meta de inflação para o Brasil hoje é muito difícil de você entregar. Eu tenho, assim, convicção que eu acho que não vai ser agora, pô, nesse ano. Mas tá 375 já, né? Não, eu acho que o acumulado. Eu não lembro quanto que tá o acumulado nos últimos 12 meses, mas tá. É isso aí. Tá, É? aham. Tá 3, Tá- 3 alguma coisa, 4, mas quando você vê a parte de combustíveis, está jogando 5 para baixo. É. Entendi. Então, E que é o flexível, né? É o que, pô, uma hora sobe, uma hora cai. Quando você vê inflação, você tem que ver muito mais no sentido de core do sim. que no sentido do que uma hora tá para cima, uma hora para baixo. Mas assim, hoje a Petrobras, inclusive, cortou a gasolina em 13 centavos, né? Na refinaria. Sim. O lado. 13? 13 centavos. Aham. Em homenagem ao PT. Eu acho que o lado positivo, entre aspas, disso é que a Petrobras vai dar uma segurada nesse combustível, com certeza, né? Até porque, cara, o dólar deu uma caída. O Brent também já não tá mais $100, né? Voltou bastante, tá? Acho que você fechou. Não vi quanto que fechou hoje, mas tá 74, 75. Então ainda tem espaço, né? Mas com dinheiro, vamos lá. Vai investir. Compra ou vende ações? Tá Petro? Não, tudo. Com uma arma na cabeça, hoje eu compro. Arma na Hoje? cabeça? Não, pô, você tem duas opções. Ou você compra ou você vende. Não, tipo, se vem alguém assim, com uma arma, hoje você compra ação do Brasil ou você vende? Pensando a 12 meses, eu compro. Ah, entendi. Mas assim, pensando para mês que vem, eu venderia. Eu acho que tá sobrecomprado. Até o Gregório tem uma ideia melhor dessa parte. Pô, o Arthur transa de meia, cara. O cara é renda fixa. Porra. Pô, como que você não vai ter renda fixa, cara? Pô, 3,75 carrego é ótimo renda fixa. Tem Tem que que ter. Pô, eu sou de ações e a gente vê renda fixa hoje. Faz muito sentido você ter tanto da parte crédito privado como papéis aí do tesouro. Faz muito sentido. Sim. Mas falando de bolsa, assim, pô, compra ou vende? Acho que o que aconteceu ali foi muito... O mercado estava muito pressionado para baixo, os fundos tendo muito saque, todo mundo muito... com pouco apetite para renda variável, né? E, pô, tava aquela coisa, ninguém quer comprar, meio parado ali, perto dos 100 mil pontos, subia até 105, 108, voltava. E parece que a economia trouxe algumas perspectivas que eu vejo, de certa forma, superficiais, mas já deu uma animada no mercado. Acho que parou um pouco de resgate de fundo, até hoje eu estava vendo isso. Estancou a sangria. Diminuiu, Estancou a sangria e deu espaço para o pessoal voltar a comprar e parar de vender. Acho que isso foi um pouco desse rally que a gente viu aí nos último mês, está vendo esse mês. Acho que tem muito fechamento de short, pessoal que estava vendido. Mas agora o mercado, acho que, pô, ele deu uma puxada legal, mas ele já está meio pesado nesses perto de 120 mil pontos que marcou aí hoje. Eu acho que ele tende a dar uma recuada para depois voltar a subir. Quando a gente pega, pô, mercado interno, algumas ações subiram no último mês e meio 60%, 70%. Ah, tem vários, isso é verdade. O fundo imobiliário começou a dar uma puxadinha, tá começando a ter uma mudança aí de ciclo. Grega, tem até uma curiosidade, você que tá no buy side aí. Cara, se o Ibov, pô, subiu, sei lá, dos 100 para 119, 19% aí de valorização, e em tese os fundos de ações e tal ainda não estão muito comprados, né? Eu não sei, até você poderia me comentar um pouco mais. Quem que é esse smart money que entrou agora, então? É gringo? Cara, teve algum fluxo de gringo. Eu acho que, assim, os fundos não estão muito comprados, mas estão um pouco mais comprados do que já estavam. E os fundos que estavam vendidos ali, quando você pega principalmente long buys, alguma coisa de multimercado, Zero eles short. diminuíram o short. Entendi. Eu acho que teve uma pressão relacionada com isso. Entendi. Mas a mudança da curva de juros, você acha ou não? Estão precificando já? Ou é a oportunidade do Brasil? Eu acho que é muito mais juros do que oportunidade. Acaba que o macro é soberano, né, no mercado financeiro. O macro é o que manda em tudo. O juro é mãe de E tudo, o né? juro é a mãe do macro. Exato. E a inflação é o pai. Uhum. Mas lá no fundo, o que vocês estão olhando? A gente veio com uma posição aí nos últimos 2 meses mais voltada para mercado interno. A gente estava mais posicionado em commodities e bancos. A gente migrou ali para mercado interno.
Agora, com essa subida aí até no começo do mês, aí a gente deu uma diminuída legal na exposição em mercado interno. A gente voltou um pouco mais para commodities por ser uma posição mais defensiva, que é aquela coisa, mercado interno, quando a bolsa subiu 19%, as ações sobem, como eu disse, 60%, 70%. Mas na hora que cai, também cai legal. Então, a gente aproveitou um pouquinho ali que, tinha tido um ganho legal, já aproveitamos para fechar algumas posições, diminuir outras, rodar um pouco mais para posições mais defensivas. O que mais que a gente fez foi diminuir a exposição do fundo, então saiu próximo de 90% para algo como 75%, 80%, até chegou chegou uns 75% aí mais ou menos. Abriu alguma coisa vendida, algum short, e foi mais ou menos essa posição que a gente fez. A gente falou, vamos aproveitar que a gente ganhou dinheiro aí, não vamos não vamos ter ganância aqui, né? Ganância mata. Sim. Então, vamos diminuir o risco, vamos aproveitar que foi 2 meses bons aí, vamos diminuir um pouco de interno, esperar a bolsa dar, não digo uma corrigida, mas ou uma corrigida respirada, né? ou uma respirada ali, Sim. uma lateral, ficar um pouco lateral por um tempo, diminuir um pouco esse peso que está no mercado hoje para voltar a comprar um pouco mais no mercado interno, aumentar essas posições e aumentar a exposição no fundo também. E você falou de commodities. Vocês estão comprados em algum ETF de commodities ou posições específicas, assim? No fundo de ações, a gente está comprado em posições específicas. A gente tem posição grande em Vale, JBS, alguma coisa de PetroRio. E no fundo multimercado, dentro do fundo multimercado, a gente entra via ETF normalmente. A gente não entra via single name. Isso por ser um fundo, o nosso multimercado é um fundo muito mais macro. Então, como a tese vem do macro, não vamos errar no micro, né? Vamos pegar um ETF, pegar um basket como um todo. Então, a gente agora está posicionado em iMatch de commodities. E o que a gente faz ali, a gente pega algumas ações em específico que a gente gosta mais, que a gente vê que a economia tende a ajudar mais, que são teses que a gente gosta mais, que a gente vê mais descontadas. E fica over nessas posições, então a gente desmonta o ETF e remonta ele com percentuais diferentes. E algumas empresas a gente exclui. Por exemplo, dentro do iMatch a gente tem posição em Unipar maior do que seria dentro do ETF, e a gente tirou algumas, como fertilizantes Heringer. A gente vê que não tem muita liquidez, que não faz tanto sentido para a gente no fundo. Então, a gente faz essa remodelagem e entra, mas é a iMatch que a gente está hoje. Mas dívida privada que tá interessante, tu não tá olhando. Desculpa? Dívida privada. Estamos sim. A gente tem crédito privado dentro do fundo multimercado. A gente ali na Rubik, a gente também atende alguns fundos exclusivos. Tem um fundo mais voltado para renda fixa, onde a gente tem posição maior em crédito privado. E no fundo multimercado, a gente deve estar rodando perto de uns 7%, 8%. A gente aproveitou ali, quando aconteceu Americanas em janeiro, você teve resgate em todo tipo de fundo de renda fixa, né? Até o fundo liquidez, ele pegava a ponta mais longa dele, que ele conseguia operar alguma coisa para render 102 do CDI e tomava em crédito privado. E, quando ele teve uma cota negativa, uma cota abaixo do CDI, resgate. Então, teve muito resgate, que acabou que o episódio de Americanas penalizou todo o mercado de renda fixa. A gente viu os spreads aí saindo de 0,8 para uma duration de 1 ano, indo para 1,4. Então, a gente pegou aí principalmente papéis AAA e conseguimos aí um carrego bem legal. Quando a gente fala, média estava 1,3, 1,4 ali, a gente conseguiu montar uma carteira com papéis AAA com um carrego médio aí de CDI mais 3, aproximadamente. Sim. Não é bom, né? Cara, crédito privado com a curva de juros do jeito que estava, que nem ele falou, a gente conseguia pegar empresas excelentes, Equatorial, por exemplo, até falei em off aqui antes da gente começar da debênture de Iguá, a empresa também AAA, de saneamento básico, setor perene pra caramba, pagando IPCA mais 9 por, sei lá, 12 anos, é um negócio assim absurdo, né? Você tem um juro real de 9% por um período desse, por mais de uma década, é um negócio... Eu peguei bastante na física e meus clientes também.
Crédito privado ainda tá bom, já foi melhor logo após o episódio de Americanas, principalmente. Aquilo ali, acho que não digo que foi uma oportunidade que aparece uma vez na vida, mas talvez umas 3, 4. Não é um negócio que acontece todo dia. Então, pô, ali tinha que pegar mesmo. Você fala, pô, Equatorial, por que sofreu? Foi por pressão de mercado, porque tinha muita venda e pouca gente comprando. Sim. O que Americanas ia afetar o Cara, operacional da Equatorial? Você abre Zero. um balanço Zero. de Equatorial, a empresa não é alavancada, pô, vai pagar a dívida com certeza. É muito difícil de dar um default ou chegar perto. Sim, Então, tinha que aproveitar ali mesmo. sim. Mas olhando o mercado, vamos lá. O Brasil, tá quanto que fechou o bolsa hoje? Viram? Não, eu não vi. Subiu 0,13, fechou a 119. 119. 119 e uns Pô, quebradinhos tamo ali. 119 mil pontos. Europa e Estados Unidos tá caminhando bem. China dando bons números, não excelentes, né? E por outro lado, o Brasil provou arcabouço. Tem a questão ali do déficit fiscal que estão tentando controlar. Uhum. E nós, com a inflação controlada, e nós, porventura, aí podemos ver corte da taxa Selic. Não tá barato, bolsa? Eu acho que ainda tá barata, mas é que nem o Gregório comentou, acho que no curto prazo a gente pode ter alguma correção. Mas assim, uma correção técnica. Se você pegar por fundamento, valuation, a gente está ainda bem abaixo da média histórica. Bem abaixo não, mas está relativamente abaixo da média histórica. Se você pegar no comparativo também com os outros emergentes, Índia tá cara pra caramba. México também já subiu bastante. China Cara, eu nunca vi o mercado da Índia. Tá esticado tá mesmo? muito esticado. Mas assim, é um país muito promissor, né? Sim. Cresce mais que a China hoje, né? E tem uma população já maior do que a chinesa, praticamente igual, né? 1,5 E bi. fala inglês ainda. Falam inglês. O único problema que dizem da Índia é a questão das castas, né? Que isso é um problema social grave lá e que impede a Índia de ser uma potência ainda maior, né? Do que Qual o ela. problema? É que lá tem, eu não sei a fundo, mas existem várias castas. Por exemplo, você nasce de determinada casta, você não tem oportunidade de você ascender na vida, na carreira. É muito mais difícil, pelo menos, né? Você nasce como, sei lá, você nasce um Dalit. Você é como se você é considerado uma raça inferior. Eu não sei se é exatamente essa terminologia, mas você é muito mais. Você é mal visto em detrimento de outras castas. Então, cara, para você desenvolver, fazer um país crescer e tal, é muito difícil, né? O ideal é você ter oportunidade ali para todo mundo, né? Você às vezes está desperdiçando sei lá, um novo Einstein porque o cara nasceu de determinada casta ali, não teve oportunidade a vida inteira e acabou se ferrando, né? Então você desperdiça um potencial enorme ali, né? Então, mas assim, de É toda o cara forma. que nasce mendigo e morre mendigo. Exatamente. Eu não sei a fundo o problema de como é que funciona esse sistema de castas, então, mas eu sei que esse é um dos problemas sociais da Índia que não que vai impedir ela de ser uma potência, mas que vai dificultar, sem dúvida. Mas pelo menos ainda que uma democracia, acho que fragilizada ainda, está em construção, mas é uma democracia. A China não é nem de longe, nem de longe uma democracia, pelo contrário, né? É um país totalmente autoritário que depende do bom humor de uma pessoa, né? Se o cara acorda com dor de barriga lá, de repente ele sanciona o setor X e de repente o setor de educação não pode dar mais lucro, que nem ele fez recentemente, né? Então, China eu acho que difícil de investir, Índia já está esticado, México acho que está numa posição legal, África do Sul também tem muitos problemas, a taxa de desemprego lá acho que está 20%, então o país também não está muito bem. E tem o Brasilzão na massa. A Rússia está em guerra, sancionada por metade do planeta. E tem o Brasilzão ali, né? Que tá perto dos Estados Unidos, de idioma latino, um povo trabalhador. A gente está, assim, a duras penas fazendo o dever de casa. Fizemos o arcabouço, aprovamos na Câmara, torcer para que não seja desidratado no Senado. A gente está no início de um ciclo de corte da taxa de juros, enquanto o resto do mundo, principalmente Ocidente, Europa, Estados Unidos, ainda está num ciclo de aperto monetário. Então, eu acho que, cara, tem fundamento. Não é assim você achar um absurdo mesmo que a gente tenha um governo aí menos ortodoxo do ponto de vista da economia e que prioriza muito mais o social do que, por exemplo, o governo do Bolsonaro.
e, consequentemente, vai fazer com que a gente tenha maiores gastos fiscais e tudo mais. Mas eu acho que se a gente pegar um ciclo macro favorável, igual foi, por exemplo, de 2003 a 2010, Cara, o Lula vai ter sorte de volta, será, O cara cara? é muito sortudo, né, cara? Será, cara? Porra. eu também. Vai pegar a bola da vez de volta, É, cara. cara, Eu não acredito. Cara, eu torço para que isso aconteça, cara. Não, Seja claro, quem pô. for Tem que e rodar. o que importa Mas é é muita dinheiro no sorte bolso, se for, né, Se eu cara? ganhar dinheiro, os meus clientes ganharem dinheiro, tá lindo. Pode ser quem for lá, né? Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que, né, resumindo tudo isso que eu falei, eu acho que o Brasil é oportunidade. Não tô falando que vai subir amanhã, mas eu acho que, pô, pode testar aí a máxima histórica que a gente viu em 2021 de 131 mil pontos. Eu acho que fácil, talvez não esse ano, mas nos próximos 24 meses, por que não? Ah, vai, né? Eu acho engraçado quando você falou, pô, a gente viu alguns emergentes aí performando muito bem, principalmente México aí. Uhum, Vem aquela coisa, pô, eu acho que falando principalmente aí final do ano passado até agora, pô, o dólar caiu um monte. sim. Caiu. Tudo bem, mas veja no México lá, caiu bem mais. O Uhum, Brasil é aquela coisa, não perde uma oportunidade, perdeu uma oportunidade no Brasil. uhum, sim. Se a gente pega o Brasil hoje, entre os países emergentes e pares do Brasil, é o que tem o maior juros real. Então deveria estar vindo muito dinheiro para cá. Não vem por causa de risco fiscal. Quando você pega o México, a moeda deles performou muito melhor que o real. Era para o real ter performado melhor. A gente caiu, o dólar caiu, mas deveria ter caído mais. A bolsa subiu, mas deveria ter subido mais. Porque quando a gente olha para o México, porra, todo mundo quer México. Todo mundo quer México. Sim. E o que é engraçado do México, Falta fiscal. falta fiscal e eu acho que falta um pouco mais de segurança jurídica também. Segurança Sério? jurídica. Pô, eu acho demais. Assim, eu não acho que vai acontecer, por exemplo, a reestatização da Eletrobras, mas, pô, o Lula fica batendo nessa Ah, tecla. não, mas aqui, né? Tem gente que Isso. tá falando do México. Não, Brasil. Ah, Brasil. Ah, Brasil. sim. Aham. Eu acho que se tivesse mais segurança jurídica, sem dúvida que a gente podia estar muito melhor também. E o México, o presidente do México é muito de esquerda, o López Obrador. É bem mais de esquerda que o próprio Lula. E o país está indo, né? Eu acho que o México também se beneficia muito dos Estados Unidos, né? e desse negócio do Proximidade. nearshoring, É. porque assim, a China e a Rússia, né, eles são meio que ali uns aliados ali e tal, e a China hoje tem muita indústria, principalmente americana, norte-americana lá, instalada lá. Não só norte-americana, brasileira também, do mundo inteiro, né? E as empresas estão percebendo que, cara, deixar toda a minha indústria localizada ali na China, com um Xi Jinping aí, que pode amanhã querer, sei lá, fazer alguma loucura do lado da Rússia ali, eles estão trazendo uma parte, né, dessa indústria de volta para países aí mais democráticos, México, o Brasil poderia se beneficiar muito disso, porque também está próximo dos Estados Unidos, mas acho que o México é o grande vencedor desse estratégia de nearshoring, né? Com certeza. Né? Tá mais organizado. Mas sabe um país que eu tava olhando que tava... Me surpreendeu até. O Irã. Ah, é? Canadá e Irã. Canadá, claro, pela proximidade, país mais organizado, mas pelo tamanho de população. Aham. Mas o Irã tinha passado no passado o Brasil no Produto Interno Bruto, no PIB. Uhum. Caramba, o Irã, o que os caras fazem lá, né, Mas cara? per capita, né? Não, per capita. Per capita. Ah, tá. Não, per capita não. Não é não nominal. O PIB em dólar. Ah, O entendi. Brasil ultrapassou esse ano de volta, né? Com o Aham. crescimento que teve ano passado, mas tinha perdido o ano passado. O Eu fiquei pensando, falei, pô, ninguém fala quase de Irã, né? Como que é o Irã? Você já olhou? Sei que olhou o mercado indiano. Já olhou o iraniano ou não? Não, nunca li o mercado iraniano, mas sei que os caras têm muito petróleo, né? Muito petróleo. Mas será se é isso? Mas cara? eu acho que assim, é um país que é um inimigo dos Estados Unidos hoje. E, cara, Mas ele tem uma dominância Não, tem. no mercado árabe ali, né? eu acho que entre Irã e Arábia países árabes. Saudita são os maiores players ali da E região. são inimigos, né? Sério? São inimigos. Cara, assim, a geopolítica Os caras são inimigos. árabe ali eu não manjo muito, mas É complicado ali o negócio. cara, é impressionante. Eles mesmos se pegam, né? Aham. Pô, Aham. ninguém gosta de ninguém ali. Aham. Irã e Iraque, eu acho que tem também problemas sérios ali, né? Aham. Cara, é uma região que historicamente, né, ficou muito em conflito, né? Desde sei lá, há milênios essa região tá modificando fronteiras, né, o tempo todo, né? E o Irã tá apoiando o Afeganistão, pelo que eu vi agora. O Afeganistão tá atacando. Tem um país que eles estão atacando. É que o Afeganistão agora tá com Qual que era o Hezbollah, né, país? no comando, né? Que é uma
Não é o Hezbollah, é? É o Hezbollah. O É? Hezbollah que está dominando o Afeganistão hoje, né? Os Estados Unidos estavam ocupando o Afeganistão até Afeganistão 2021. não, ao contrário, desculpa. O Afeganistão tá atacando o Irã, Hum, mas com apoio indireto dos Estados Unidos. caraca, meu. Olha a treta, né, cara? Os caras largaram lá já sabendo que eles iam dominar e agora tá atacando o próprio Irã. E se o Afeganistão usar o armamento que os Estados Unidos deixou lá, eles estão feitos, né? Porra! Deixaram um tanque, avião. Bilhões de armamento lá. Pelo que eu vi, é avaliado em $1 bilhão o que eles deixaram de. $1 bilhão? Eu posso estar errado, mas posso estar. Porque eu vi faz tempo esse número. Mas, pô, $1 bilhão em armamento é coisa, hein? Eu não sei se estão procurando você, mas estão pedindo muito investimento lá fora ou não? E vocês estão olhando para lá para fora? A gente lá fora hoje, falando dos fundos, né? A gente você até comentou de México e Canadá. A gente tava com posição em México e Canadá Uhum. e a gente está vendido nos Estados Unidos, no Nasdaq hoje. Acho que quando você pega a bolsa americana, ela veio subindo muito forte, concentrada em poucas ações. Tava vendo um gráfico esses dias das 7 maiores empresas do S&P, quanto que elas subiram, do S&P normal e das outras 493, que estão lá embaixo, estão caindo. Então, teve até uma concentração do que está puxando a bolsa, são 15%, 16% do S&P. E você vai ver, são principalmente aí as empresas de tecnologia. Então, Virou safe haven, né? Apple virou melhor que tesouro americano. assim, tem alguns pontos interessantes dessas empresas que elas têm muito caixa, né? Sim. Então, no momento, fortaleza, no momento que sobe os juros americanos, elas remuneram muito melhor o caixa. Você pensa uma Apple com muitos bilhões de dólares em caixa, remunerava 0 antes. Agora, pô, já remunera ali a 4 alguma coisa, 5, já conseguem um resultado financeiro ali que acaba impactando muito o bottom line e o free cash flow dessas empresas. A Berkshire, eu acho que a Berkshire tem mais de 200 bi de dólar de caixa. Pensa. Isso há 5 Mas a Apple estava parecido com isso. É. Né? Microsoft também Elas tem têm muito muito caixa. caixa nessas Todas, empresas. né? Sim. A Amazon também tem muito caixa. Muito caixa. Mas se for olhar, eu não sei o que você vai falar, mas se for olhar o mercado americano e europeu. Nossa, hoje eu sou muito mais americano mesmo e acho que muito mais esticado. Eu tô achando que esqueceram do europeu, cara. Mas, cara, O europeu ficou... Puta, Eu cara. acho que tem alguns setores nos Estados Unidos que podem ser mais interessantes ali, porque, pô, do que eu tava falando, o que puxou foi a tecnologia e algumas empresas em específico, né? Sim. Dá uma olhada no Russell nos Estados Unidos. Porra, caiu muito Tá o Russell. desanimado, né? Você tem muita empresa, muito setor que apanha muito. Bancário é um exemplo. Eu acho, cara, que só voltando um passo atrás, você perguntou da demanda por investimento no exterior. Da parte de planejamento patrimonial, bastante. Né? Isso sim. Né? Do Isso cara sim. que, pô, quero dolarizar uma parte do meu patrimônio porque eu tô com medo, sei lá, do Lula confiscar meu dinheiro. Isso veio muito, principalmente logo depois do resultado das eleições. Né? Se eu não me engano, o escritório, a Cordier, só em offshore, no mês de dezembro, fez o equivalente desde a fundação dela. Caramba. Em um mês, cara. Ela dobrou o PL em offshore em um mês. Ela vinha desde o início. E da parte de clientes, demanda por investimento lá fora, confesso que no momento não tá tão pujante assim. Justamente porque, cara, a galera quer renda fixa hoje. Né? Eu acho que tá começando aos poucos ter uma migração para renda variável. Mas ainda está muito interessante renda fixa, então, pelo menos os meus clientes, de demanda deles, né, não dos produtos que eu ofereço, por exemplo, mas vindo deles, assim, eles querem hoje muito mais renda fixa. Mas eu acho que, cara, tem que ter uma parte. Se você é um investidor de longuíssimo prazo, que você quer fazer uma carteira previdenciária, por exemplo, com ações, enfim, diversificada, eu acho que tem que ter uma parte lá fora. Eu acho que é saudável. Mas hoje eu não olharia muito para a Europa. Acho que a Europa, cara, não cresce, tem problema demográfico, né? Tá, acho que encolhendo em número de população. Mas tu acha que as empresas estão só na Europa ou não?
Não, Porque- muitas são globais. São globais, né? Concordo com você. Eu acho que esse Pô, eu até tava a- olhando o Unilever. Tava olhando o o mundo Unilever. inteiro. Sim. Cara, o mundo LVMH, inteiro, É, 98 inteiro. bilhões o valuation dela. Sim, você pega uma Olha o tamanho dessa empresa, Volkswagen cara. podendo entrar em carro elétrico. Sei lá, tem empresas interessantes. Eu acho que tá bem, É. não sucateado, mas esquecido, assim. Ninguém tá falando nada. Sim. Eu acho que tem uma coisa quando a gente fala, pô, das empresas americanas ali. Fala, tipo, pô, às vezes a economia americana fala, não tá tão bem. Mas você pega uma Apple, pô, ela depende da economia americana? Depende, mas ela tem no mundo inteiro. Nem É a tanto economia assim. global, muito mais do que Sim, a economia local, né? sim, concordo. Só que o problema, e acho que tem uma grande âncora hoje no mercado europeu, que é a guerra, né, cara? A guerra e a inflação, que tá muito teimosa. Lá, se você pegar a inflação Pô, não tá baixando. Não, agora veio alguns dados bons, assim. subiu acho que meio ponto percentual. Foi. E na Inglaterra, cara, a inflação de alimentos dos últimos 12 meses tá em 20% ainda, cara. Tá muito Caramba, alta. cara. Eu, Pense pra Inglaterra, 20%, cara. É, Pra nós já é. E o juro dos caras tá atrás do americano ainda, né? Então, eles têm muito dever de casa para fazer ainda. Eu acho que vai ser bem complicado na Europa você conseguir segurar a inflação, levar para meta, e para você levar lá para os patamares que estava pré-pandemia, de, pô, inflação de 1%, 1,5% todo ano, tá? Acho que tá mais difícil. Na Inglaterra, principalmente, depois do Brexit, dificultou muito, né? Mas a Europa como um todo, assim. A Europa, zona do euro, né? Não estou Aham. falando dos outros países, estou falando da zona do euro. Eu acho que hoje, assim, se eu fosse investir, acho que eu olharia mais para Estados Unidos, assim, do que a Europa. Mas concordo com você, tem empresas globais que não dependem, né, só do continente europeu, né? Pois, se for olhar a guerra, eu tava vendo uma declaração do Biden do ano passado, que ele não mandaria aviões, não apoiaria, Uhum. porque ele falou que ali seria o início de uma guerra. Tava olhando agora, semana passada, ele mandando não sei quantos caças para lá, mais a OTAN mandando os blindados, Ucrânia fazendo uma contraofensiva. O que vai virar? Cara, tá um negócio E não estão impressionante. falando quase, cara. Ninguém tá assim, dando bola, Sim, tá meio Eu acho que baixo. deixou de ser um tópico tão quente a guerra, né? Pô, no começo todo mundo só falava de guerra, Deu guerra, medo, guerra. né? Aí acho que ela continuou por um período muito maior do que era esperado inicialmente. E não, e agora tá E ficando acabou que pior, abafou um cara. pouco, né? O E tá pessoal não ficando fala pior. mais tanto disso. não fala mais tanto. E tá lá, né? Acho que tá até escalando, né? Mas sabe o que eu percebo, assim, parece que a própria Rússia deu uma tirada de pé. Tá lá, tá sentindo. Eu tenho essa impressão, assim. Só Cara, que estão cutucando, cara. eu Pô, acho que isso assim, dá medo, se cara. você ficar nesse cabo de guerra, eu acho que a Rússia não aguenta, porque a Ucrânia tem a OTAN A inteira OTAN inteira, fornecendo, Estados Unidos. e eles vão continuar fornecendo ad eterno. A Rússia é um país só, né? E ainda com reservas congeladas, né? Uma boa parte dos dólares que eles tinham, eles Sim. não conseguem nem usar. Ah, mas eles estão dando jeito, né? Não, eles estão dando um jeito, eles Estão estão vendendo vendendo, para índice como estão da Índia, o vendendo, eles estão petróleo. vendendo, mas estão vendendo com deságio. Poderiam É. estar vendendo com preço de mercado, estão vendendo com deságio. Várias empresas ocidentais saíram de lá, então, pô, que nem o McDonald's saiu de lá. Eu tenho certeza que a estatal russa que assumiu lá, ou o empresário russo que comprou a operação, não vai conseguir tocar com a mesma capacidade que o McDonald's conseguia tocar aquele business. Então, você vai ter perda de produtividade, você vai ter várias coisas que vão afetar ao longo do tempo a economia russa, que eu acho que eles não vão aguentar, cara. Ou eles vão... Será, Eu cara? acho que eles não aguentam. O cara que assumiu lá, ele já tinha do Mac, falou do Mac, ele já tinha várias lojas lá. Não, com Ele certeza. Devia assumiu ser um e cara fez a com gestão. certa experiência, mas eu A Renault acho saiu de lá, né? Não, tem várias várias empresas. empresas. Acho que, cara, todas as empresas de países membros da OTAN saíram. Mas vamos em cenário, vamos lá. Cenário da Rússia saindo da Ucrânia com o rabinho entre as pernas. Você acha que acontece? Eu acho que isso não acontece. Não vai acontecer, cara. Eu acho que deve ter eu acho que vai ter uma solução diplomática, e para ter uma solução diplomática, acho que ambas as partes vão ter que ceder alguma coisa. Tem que ceder uma parte do território, não sei. Não faço a menor ideia de como que vai. Mas eu acho que a Rússia vai ter que, uma hora, achar a saída diplomática. Eles têm que sentar e conversar. Vamos sentar, conversar, resolver esse negócio aqui. Porque do jeito que tá Exatamente. indo, vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra mim. Exato. Não vai ser bom pra ninguém. Melhor sentar e resolver de um jeito E tá mais morrendo muito soldado russo também. humanitário ali, né?
Eu acho que é a melhor saída. É, porque o cara, o russo, você acha que ele quer ir pra guerra hoje? Não, Não, nem Ninguém ferrando. quer ir. O ninguém cara não quer. quer ir. Se fosse aqui, eu ia esconder no banheiro. Você imagina, iria cara. se fosse no Brasil a guerra? Você ia querer ir? Nunca. Vai pra lá. Cara, eu também não ia estar muito interessado, não. Prefiro ficar no mercado mesmo, aqui, olhando. Bate na porta, né? Vamos? Vamos, e eu sou reservista, cara. Se me chamassem, eu ia ter que Sério? ir, cara. Eu sou. Ah, não, todo mundo é, né? Na verdade. Mas, uma- mas você não serviu. Não. Cara, eu fiquei com um cagaço, inclusive, quando. Pô, todo mundo com 18 anos tem que ir lá e tal. Cara, eu fui uma vez, eu fui duas, eu fui três, daí tive que mandar fazer aquela provinha. Eu falei, cara, só que falta, velho. NPOR, falta. NPOR. Pelo menos eu poderia entrar na NPOR, né? Aham. Mas graças a Deus eu fui dispensado, porque eu acho que eu não ia ter muito perfil militar, assim. Sério. Você já tá falando, ô, daí, grosso. Ah, né? não, cara, meu Deus, cara, não. Mas assim, voltando a falar um pouco de Biden e Rússia, Aí tem eleição no que vem. Né? exato, isso que eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Tem E, eleição. cara, tá um rebuliço nos Estados Unidos, né? Porque o Trump tá sendo indiciado e, pô, a Polícia Federal, o FBI tá investigando um monte de coisa. Vocês acham que ele vai ser preso? Quero Não. saber agora a opinião de vocês Eu não dois. Cara, não sei, eu não cheguei a pensar e analisar muito Não vai. isso, mas eu acredito que não vai ser preso, não. Não. Acredito que não. Você acha que não Tá vai? igual o Bolsonaro aqui, cara. É. Eu vejo assim, ó. O Trump não vai ser preso lá, mas eles estão batendo forte na imagem pública dele. E hoje ele ser candidato é pior. O Ron DeSantis, se ele sai, ele é mais Flórida. forte. É. Esse cara é forte. E ele é pior, ele é não Ele é sistemático. mais conservador. Mais conservador que o Trump. Sim. Ele é pior. Assim, então, eles vão acabar colocando um cara que é mais conservador no governo, porque o Biden só ganha do Trump, na minha opinião, e não ganha do outro. Eu O acho Biden que o tá Biden muito- não não vai ganha. sair. Eu Você acho acha que vai ser tem outro candidato? chance dele não sair. Entrou o neto do Kennedy, eu acho que é. Eu vi. Talvez você viu o que seja o Biden cara falou pra forte. ele? que Você ele viu o falou? que o Biden falou pra O que ele ele? falou? Ele falou que ele nem vai perder tempo em fazer o debate com ele nas preliminares. Porque ele falou, I am the sitting president, e foda-se. Entendeu? Eu sou o presidente e eu sou o candidato natural. Mas, cara, eu acho que ele não tem condição nenhuma. Ele tá muito velho Ele tá já. muito velho, e, cara. Tira o Porra, pé. ele não é presidente de um país eco, ele é porra, dos Estados Unidos, cara. Tipo, o maior país mais rico do mundo. No fundo, eu acho que ele é só um Potência. fantoche lá, cara. Não é possível. É, Não é possível. Tá uma incógnita, né, essa eleição americana. Acho que vai ser bem disputada, mas, cara, eu não cravaria que o Trump não ia ser preso, não, cara. Eu não Sério? Eu acho que tem boas Cara, chances, né? aquele Sei, eu processo acho difícil. dele lá foi muito fake. Não, mas aí que tá. Ele Agora não tem- veio um outro, esse outro eu não ele vi não ainda. tem só um, ele tem vários, cara. Daí tem escândalo sexual no meio, tem tipo um monte de coisa, cara. Teve vários caras nos Estados Unidos que foram presos por menos, eu acho, do que ele. O Bolsonaro também, não duvido que seja preso também, cara. Não duvido. Mas, Ah, assim, mas o do Bolsonaro, se for preso aqui, é pra bagunça, né? É algum juiz lá que deu uma ordem. Daí dorme, igual o Temer, lembra do Temer? Sim. Ficou lá 2 dias na PF, foi embora. E já era, né? Pô, Não soltaram tem até o como. Eduardo Cunha, né, velho? Até o Eduardo Não, Cunha, cara. no pior é que não é soltaram. Anularam. Justamente. Agora ele pode entrar ainda. A condenação do Lula abriu um Pedindo, precedente, né? Pra aham. você soltar todo mundo. Cara, Mas só para voltar lá, cenário. Com guerra, sem guerra. tá. Muda o cenário Brasil ou não, investimentos? Acho que marginalmente. Acho que não tem. Eu acho que tem um ponto interessante que não é muito discutido. Hoje você tem a Ucrânia, ela produz trigo, né? O trigo hoje, ele é um, como eu posso dizer, substituível de milho. Então, você reduzindo o trigo, você tende a ter um milho melhorando e, consequentemente, acaba levando todo o agro junto. Então, você pode ser positivo para commodities agrícolas, de certa forma, ainda mais num cenário que você tem safras, como você falou no começo ali, Arthur, recorde no Brasil. Estados Unidos também está com uma safra recorde para sair lá, deu uma piorada no tempo aí nas últimas 2 semanas, mas o mundo está muito farto de grãos. Então, deteriorando a guerra e impedindo alguma parte de exportação de trigo, acaba que pode ser benéfico para o Brasil nesse sentido.
Que acaba que daí, pô, melhora o preço de grão, o Brasil Sim. tem muito grão aqui, Tem menos oferta, né? melhora preço, é mais dólar, mais dinheiro vindo pro Brasil, beneficia o câmbio e, pô, isso acaba que uma mão lava a outra ali e acaba beneficiando a economia como um todo, né? Mas assim, é um ponto bem específico e difícil de cravar, né? Sim. Porque todo mundo no começo falou, não, pô, não vai ter trigo na Ucrânia. Trigo da Ucrânia não vai sair de lá, não vamos exportar nada. O que acabou acontecendo? Um Então, dando monte de jeito. trigo Tá da rodando. Ucrânia. O mundo inteiro plantou muito mais do que deveria, principalmente aqui Brasil e Estados Unidos. Tem muito grão no mundo. Você vê hoje milho, cara, milho no Brasil, o pessoal tá tirando do armazém, deixando no tempo, porque, puta, não consigo vender, não tem liquidez. Kepler Weber tá... Não tem liquidez. Torando. Não tem liquidez. Eu tava falando com um cara de commodities, de uma mesa de commodities, ele falou, pô, lá em Sorriso, normalmente tem 15 caras querendo comprar dos meus clientes. Pô, ontem tinha um querendo comprar, então você não tá, a liquidez está muito baixa para grãos. É soja Soja também. também? É por isso que o preço caiu tanto, Caiu né? tanto, né? Agora subiu porque você teve uma deterioração nos Estados Unidos ali no tempo. Porque antes você olhava, era só chuva nos Estados Unidos, era um clima perfeito, com uma mega safra, o Brasil já com uma mega safra também. E essa deteriorada no tempo americano ali, no cinturão, fez com que os preços ali subissem bem. Mas Brasil, você pega o prêmio de soja aqui, tá muito baixo, tá lá. Tá bem mais baixo do que lá fora, né? Tá, A soja tá. aqui, né? Tá muito mais baixo. Mas no caso de uma guerra, cenário de guerra, nós nunca passamos, né? Guerra mundial, algo assim. Eu acho que não vai escalar esse ponto. Eu acho que não chega, cara, a esse ponto aí. Você acha que não? Eu acho que não, cara. Eu acho que porque- tem todos os sinais, sabia? Todas as guerras, se for pesquisar, elas começaram indiretamente, igual está sendo agora. Outros países apoiando um, outro. O que E você tem é a uma China, que é a fagulha, potência, né? falta uma fagulha, assim. Mas a gente já viu esse movimento antes, né? Que não virou uma guerra mundial. Pô, teve Vietnã, depois Iraque. Teve vários. Mas era fora da Europa, né? Era fora da Europa, concordo. Eu acho que era mais discutido esse cenário de uma Mas- possível guerra mundial no momento que você tinha ali uma tensão maior entre China e Taiwan. Eu acho que isso aliviou muito. Aliviou muito. A China, claro, ainda está mais a favor da Rússia ali. Tem uma parte de troca muito grande, de negociação A China entre tá os se dois beneficiando países. muito com isso, né? Muito. Não, eles Mas ficaram eu meio acho que eles neutros, apoiam né, tanto, nos eles não últimos vão se meter meses. lá Não. para... Mas eles estão comprando petróleo com deságio. Pra eles tá animal, Tá né? ótimo. Tá Que animal. mantenha, né? Petróleo, É. gás, estão comprando tudo com deságio. O que da Rússia. precisar para financiar, eles vão financiar a Rússia, né? Mas esse negócio de Taiwan aí realmente eu acho que é Mas, problemático. mas cenário de guerra, põe dinheiro aonde? Parar para pensar ou não? Ah, Complexo, né, cara? cenário de guerra, eu acho que é. Porque vamos fazer esse retrospecto. Volta pandemia. China se ferrando em janeiro, ali, dezembro, janeiro, e todo mundo aqui tranquilão, falando nada. Tranquilão, não, é uma gripe, vai passar, tá lá e tal. Fevereiro, março, pipocou. Cara, Aí se eu falar foi pra vocês que rápido. eu tava na China dia 4 de janeiro de 2020, vocês acreditam? Você tava mesmo? E Você- tava feio lá? Cara, então, eu andava na rua, não via muita gente. Pensando, pô, vim pra China, esperava gente pra caramba aqui, né? Pô, por que não tem tanta gente, será? Daí Eles já estavam com um lockdownzinho. já tinha meio que um lockdown interno ali, as pessoas mais reclusas. Aí eu saí de lá, voltei pra casa, pô, e daí começou a vir um pouco mais de notícias. Aí, pô, deu um surto na China de não sei o quê, surto piorou, surto chegou em Milão, que eu acho que foi. Aí porque- que começou a. Aí começou. Aí que começou a. Mas daí nós tínhamos a possibilidade de zerar a posição. Lá em janeiro, fevereiro. Sim. Tranquilão. Na hora Tranquilão. que chegou março, pau torando aí começa. Circuit breaker É. um atrás do outro. No carnaval. Não, e cara, tava tranquilão. Sim. E daí corre pra onde? cara, eu Vai acho pras que. colinas, vai pra onde? Eu não Entendeu? lembro como é que foi o desempenho do ouro quando teve esse crash do Covid, mas eu acho que em cenário de guerra, eu acho que só, cara, o dólar eu acho que ia subir muito. Eu acho que o dólar ia se valorizar. Eu acho que o ouro ia provavelmente subir bastante.
E, cara, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não vejo. Bitcoin, acho que não. Não acho que ia ser um safe haven, acho que nem de longe. Acho que ia cair pra cacete o Bitcoin. Cara, eu tava olhando bolsa na Segunda Guerra Mundial. No começo teve ali uma quedinha e tal, mas depois ficou meio lateral, uma tendência de queda. Depois, pós-guerra, aí foi embora, né? Foi uma realizão de alta. Sim. Mas o período que teve do crash de 30, ele foi recuperar só acho que em 48, É, algo assim, foi sim. 18 anos. É que, cara, a Grande Depressão foi um negócio E traumático, daí já veio a né? Segunda Guerra, né? É, foi tenso. Nos Estados Unidos eles ficaram com quase 40% de desemprego, né, cara? Pensa, nos Estados Unidos. É um negócio absurdo, né? Mas e o que que você acha que ia subir num cenário de guerra? Eu acho que é dólar e ouro, Cara, eu cara. acho que É. uma coisa que pode Bitcoin subir é boa, grão. né? Commodities agrícolas. Commodities agrícolas. Taurus, TASA 4. As empresas que fabricam armamento pesado provavelmente iam se valorizar, eu O acho. pessoal comprando pistola pra ir pra guerra. Imagine, cara. Não é de... Mas eu acho que seria por aí, cara. Mas hoje é tão fora da realidade, né? É difícil de pensar, né? É que a gente Sim. nunca viu, né? Não, Assim, é fora da realidade nem pra a nós, geração... Meu pai é de 60. Nem a geração do meu pai viu uma guerra global. Cara, viver guerra, imagina em loco, assim, deve ser terrível. Nossa. Meu Deus do céu, imagine guerra aqui, ter que sair, ir pro front, Cara, é um negócio... ver cara morrendo, carregar cadáver. É Deus do inimaginável. livre. Nossa, não imagina Cara, pensar. o PIB da Ucrânia caiu 50%, né, cara? Em Caramba, um cara. ano. É um negócio destruidor. Surreal, né? É destruidor. Acaba com o país. Mas e hoje, crise mundial? Uma grande. Nós estamos sem crise, tirando o Covid, né? Tirando o Covid aí, nós estamos sem crise no mercado financeiro desde 2008. É o maior período sem crise da história. Com a injeção de dólar, sobrando dólar. Estados Unidos com a dívida lá em cima. Teve dificuldade de aprovar agora a elevação do teto, que senão já não tinha dinheiro para pagar as contas. Não vê esse risco, talvez? Eles prorrogaram. Um colapso Eles aí. empurraram com a barriga o negócio do teto, né? É. Empurraram para 2025. Eu acho que esse negócio do teto americano, uma hora vai dar cagada. Tá muito na cara. Mas eu né? acho que vai demorar muito. Mas uma hora Você acha? eu acho. Todo ano ali eles vão aumentando o teto de dívida. Sim. O diferente de agora, que acho que 2013 teve algo parecido, foi que o governo tava com pouco dinheiro. O teto de dívida lá em cima e o governo com pouco dinheiro. Então, uma hora ia acabar o dinheiro e não tinha mais onde aumentar. Mas eu acho que é normal, eles vão continuar aumentando ali. Mas agora, falando de possível crise global, é um cenário, eu vejo, bem factível de acontecer, né? É mesmo? Também Quando a acho. gente olha, a Europa é um cenário muito complicado, como o Arthur estava falando ali. Estados Unidos, o cenário inflacionário é difícil, vai ser difícil deles começarem a cair juros. Acho que a última reunião do FONC ficou bem claro isso, podem voltar a subir. Quando a gente olha alguns dados americanos, eles têm esse problema de inflação tá alta, o core tá alto, o mercado muito forte, até a gente vê, beleza, o desemprego americano subiu um pouquinho. Só que quando a gente pega o payroll, ele tá subindo muito. Então, o desemprego subiu, mas você tem mais gente no mercado. Você tem mais gente indo atrás de trabalho. Porque você teve um período pós-pandemia ali, onde você teve o auxílio do governo, fez com que muitas pessoas não procurassem trabalho. E as pessoas agora estão precisando voltar. Então, o desemprego sobe, mas a quantidade de pessoas procurando emprego aumenta. Então, na verdade, o desemprego subiu, mas tem mais gente no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está muito forte nos Estados Unidos, muito aquecido. E isso vai dificultar com que freie a inflação lá, dificultar com que o Fed consiga baixar juros, e eles devem passar um tempo aí com juros mais altos, e, o governo pagar um juros de 0 sobre a dívida. Agora já é 5. É outro patamar, né? É outro patamar. Fica fácil você se endividar com juros a zero, né? É. Você, aumentar bastante teu balanço agora com juros a 5 é outra Então, você história. tem esse fator, o preço de petróleo eu vejo subindo de certa forma. Eu também acho. Porque você tem Comentei isso no último podcast. inclusive. Aham. Você tem a OPEP reduzindo, Produção. fazendo corte de produção. E Investimento. você tem os Estados Unidos, quando você vê o SPR, que é a reserva Sim. estratégica de petróleo deles, Tá na low da low. tá lá embaixo. Os caras vão precisar recompor isso em algum momento. E com o mundo produzindo menos petróleo e eles tendo que comprar para montar de novo essa reserva,
pode Mas eles ir anunciaram compra, problema. não foi? Foi a semana, não foi? Eu não cheguei a ver esse dado, mas eu sei que ele tá no menor patamar desde a década de 80 Vai ter que comprar muito e eles vão petróleo. ter que comprar, porque assim, é que nem você falou, cara, hoje o mundo não tá pacífico, pô, a gente tem uma guerra ali no continente europeu. Os Estados Unidos com uma reserva estratégica de petróleo nesse patamar do ponto de vista de defesa nacional e militar é bem preocupante, né? Eles vão reviver a Venezuela, cara. Não é? Eles O estão. problema é o tempo Eles já pra estão você comprando de volta deles, É, né? o problema é o tempo para você conseguir reativar todos os drillings de petróleo ali da Venezuela. Puta, muito tempo. O problema é que tá tempo. sucateado o Tá negócio. sucateado aquilo lá. E esse negócio que o Gregório comentou, complementando, além dos Estados Unidos ter que recompor a reserva estratégica, também não tem mais investimento em exploração, construção de refinaria, muito pouco. Está no mesmo nível de 2013 e 2014, só que hoje a demanda por petróleo é bem mais alta do que naquela época. Então, né? Porque assim, pensa no cara que vai, por exemplo, um fundo. Que fundo hoje que vai querer financiar uma grande exploração de petróleo, pô, em algum lugar? Cara, hoje a galera tá pensando em ESG. Não tem nem apoio popular, né? Tá Exatamente. muito E até bandeira. um cara que, pô, vou investir 10 bi de dólar para, sei lá, procurar petróleo não sei aonde. Sendo que o petróleo daqui a, sei lá, 10, 15 anos talvez já comece a entrar em desuso, né? Pensando a longo prazo não faz muito sentido pro cara, né? Então ninguém tá investindo mais. Mas É aquela sabia que- coisa, a gente continua precisando de petróleo, vai continuar por sim. muito tempo, só que quando o cara faz um investimento, ele pensa num Ah, longuíssimo prazo ali pro Sim, investimento dele. pro perpétuo, investimento ele dele. pensa num... Que é um investimento alto. Então o cara fala, Exato. pô, beleza, o mundo vai precisar de petróleo, mas talvez o meu investimento, pô, não vai ter uma tiro tão legal, não faz tanto sentido. Exatamente. Mas sabe o que eu acho? Eu vejo que nós vamos passar uma transição, tá passando, né? E vai ser Transição de matriz dolorido. energética. Dolorido. E por outro lado, de tecnologia. Porra, viu o negócio do óculos da Apple lá, achei animal. E eu acho que é a pontinha do iceberg, eu acho que vai mudar muita coisa. E nós devemos ver essa curva, assim, pode vir crise, pode ter guerra, mas eu acho que a grande mudança que nós vamos ver, não só de comportamento, mas talvez investimentos como um todo, vai ser essa nova era, assim, sabe? De tecnologia. Não sei se vocês percebem isso ou têm essa ideia também. Eu acho que a gente vai ter ganho de produtividade, com certeza, com a... Eu já tenho. Eu também. Ah, Eu também. no chat. Porra, com o chat O GPT. chat GPT Agora é a uma máquina. Bloomberg tá lançando o Bloomberg GPT também. Ah, é? Bloomberg GPT. Cara, mas isso aí vai acabar com... Se você parar pra pensar, nós vamos ser só mero... Como que é? Um ajuste entre a máquina e talvez um cliente, algo assim. Eu Porque, acho... cara, eles vão comer. A tecnologia e a inteligência artificial vai ser tão mais avançada para conseguir criar uma relação, ou conseguir ler balanço, ou conseguir ter uma avaliação do que um ser Sim, humano. montar Não um vai ter portfólio de como. investimento. Acabou. Ela faz em um segundo. Ela faz uma anamnese do teu perfil de risco e, pô, já te dá a carteira na hora, né? Não, pô, tem o Rick, tem o vídeo da Apple? Roda o vídeo. Eu tava vendo uma empresa, eu até falei para vocês agora em off, e que trabalha com realidade aumentada e tava mostrando tecnologia para o futuro. Se parar para pensar, eu acho que uns 80% de profissões que tem hoje não vai existir. Como que vai ser esse comportamento? Talvez as pessoas nós vamos ver um empobrecimento, que até hoje o capitalismo, né, tirou a pobreza Nós vamos ver talvez um empobrecimento, talvez quem que vai ser o precursor disso, né? Então, o Brasil que talvez possa estar à frente das matrizes energéticas por ter né, grande reservas. Olha lá o vídeo. Tá com áudio, Rick? Deixei sem som, quer que eu ligue o áudio? Aham. Cara, mas não dá pra sair na rua com essa porra, né? Nem a pau. Não. When you put on the Apple Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front of you, but now they're in your space. This is Vision OS, Apple's first ever spatial operating system. It's familiar, yet groundbreaking.
You navigate with your eyes. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Apps have dimension, react to light, and cast shadows. Even though these spatial experiences are happening inside Vision Pro, Você tinha visto esse vídeo, Gregório? Tinha visto já. Você tinha? Animal. Não tinha visto. Imagina jogar um fifinha aí, que delícia. Pegar o Kenobi ali na direita. Kenobi no FIFA deve ser horrível, cara. and they can see you. Because you're not limited by a display, apps live in your space. Your photos can be life-size or any size. So your living room becomes a Cara, gallery. imagine uma família usando isso. E tu filmando assim a galera. Tipo, As if you're right where you Isso é muito massa. olha isso, cara. Tesão. Apple Vision Pro is Apple's first ever 3D camera. Ah, ele fazendo Now, vídeo. you can capture photos and videos with remarkable depth and relive a memory as if you're right back in the exact moment. Caramba, tem quantos minutos, Rick, esse? Uns 9. Ah, não vamos ver tudo, Too não. much. Não. Cara, eu achei sensacional, mas se você olhar do ponto de vista do mercado, o mercado não reagiu muito bem, né? Não. Eles acharam que ia ser mais barato e que ia ser lançado antes, né? Não, mas aqui vai chegar por quanto? Eu acho que aqui vai ser, Um kill de zero? sei lá, 30 conto. Não. É, no Mas no mínimo, Brasil, porque é 30 3 mil mil Lula dólares ali no lá, mínimo, né? 500. Aham. É. Não, mas eu paro pra pensar assim, a tecnologia, nós estamos vendo a pontinha, assim, do que pode ser, né? Imagina daqui 10 anos, como que vai ser. O que vai, assim, mudar teoricamente? Vamos lá, nossa função é prever futuro. Sim. Nós não temos como prever, né? É antecipar o futuro, né? Sim. O que poderia ser? O que poderia ser o futuro diante disso? As grandes empresas vão ter uma mudança. Nós estamos falando de Unilever. Vai perder importância e relevância? Vai aumentar? Mais pessoas vão sair da pobreza, que nós temos 3 bilhões de pessoas aí para entrar na classe média, pelo menos aí, 3, 4 bilhões. Cara, Eu sou otimista. aí o que você faz? Lembra, na última você falou, o que você carrega aí pro futuro, os próximos 30 anos? Vai carregar o quê? Difícil. Mas eu assim, eu sou otimista. Eu acho que o mundo já passou por revoluções como essa anteriormente, que também extinguiram profissões e criaram outras. Então eu acho que no final das contas, eu acho que o resultado net vai ser positivo. Eu acho que vai dar ganho de produtividade, etc. Mas, de fato, o que vai ser é muito difícil prever, porque a mente humana, ela pensa de forma linear. E isso daí é exponencial. O resultado que isso pode trazer é exponencial. A gente não consegue raciocinar, é muito difícil, né? A velocidade computacional ela aumenta de forma exponencial também, né? E tudo isso vai, né? Esses fatores vão se aglutinando e é realmente difícil saber. Mas eu sou otimista. Mas para pensar, eu estava vendo o Warren Buffett falando sobre. Ele deu um briefing, acho que foi no ano retrasado. Ele falou sobre o mercado automobilístico dos Estados Unidos no começo de 1900. Então, 1910 deviam ter lá, tipo, 3 mil fábricas, 3 mil fabricantes. E hoje, lá nos Estados Unidos, eles têm 3 fabricantes grandes, né? Tirando as de tecnologia agora. Se parar para pensar, ele criou uma demanda, gerou, mas, por outro lado, isso não se perpetuou, assim, sabe? Ele acabou não se perpetuando. Parando para pensar nisso, tecnologia em voga. Nós falamos agora, está esticado nos Estados Unidos, mas quem puxou foi a tecnologia. NVIDIA aí, principalmente, Né? para a parte de inteligência artificial. Que eu acho que é um negócio que veio para revolucionar mesmo. Você acha que é tão revolucionário quanto tipo, a internet, assim? Eu acho que talvez seja. Eu também Eu acho que assim, também. o mercado, e não só o mercado, mas todas as pessoas, elas vieram procurando aí por uns 3 anos alguma coisa de tecnologia que viesse para revolucionar. Eu acho que primeiro a gente teve Bitcoin,
Fala, não, o Bitcoin vai revolucionar. Pô, ele pode ser uma reserva como ouro e ele pode ser um método de transação que vem para substituir as moedas locais. Acabou que a gente viu que não é exatamente isso, né? Ele não é um ouro, porque, pô, o ouro é uma coisa física que tem Tangível, né? tangível É. e que tem outro... Você pode usar para outras coisas e não só para reserva de valor. Tem utilidade, né? Na Isso. indústria. E para transação, quando que um grande banco central não ia ter controle sobre a moeda de transação do seu país? Então é muito difícil. Eu, quando vi Bitcoin lá atrás, eu vi isso e falei, puta, não achei muito interessante. Depois você teve um Você metaverso. não comprou Bitcoin lá atrás? Não comprei. Não. Daí se fala do metaverso. Aí você teve um metaverso que veio. Foi um Pô, hype, o metaverso, fala, o metaverso vai revolucionar tudo. Você vai fazer reunião em Facebook casa mudou o como nome se da estivesse no empresa. escritório. Pô, passou 6 meses, todo mundo... Cara, não vai servir pra nada isso. Ninguém gostou muito. Foi um hype do momento que depois acabou ali meio que sendo esquecido. Você teve também aquele movimento de NFT. Pô, você tem NFT, você está trazendo obras de arte única para a internet. Pô, veio para revolucionar isso. Eu olhei e falei, pô, é um stickzinho de um macaco ali. É. Você não vale nada. Fumando baseado. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, acho que é algo que realmente veio para revolucionar. Eu vejo, pô, até no meu dia a dia, eu venho usando bastante e eu venho tendo um ganho de produtividade muito alto. Então, o que vem para ter ganho de produtividade, eu acho que é o que vem para revolucionar mesmo. Concordo. E se você pensar, Não tem nenhum ano. Né? Não tem nem 6 meses, Nem eu 6 acho. meses, foi começo do ano. E já consegue ter esse aumento de produtividade. Imagina daqui 3, 4 anos, para onde que vai evoluir isso? Então, acho que foi um negócio que veio mesmo para mudar o patamar. Eu acho que vai ter muito isso, que vai substituir muito trabalho. Acho que a gente já viu acontecendo isso de certa forma, mas é aquela coisa que eu estava falando. Pô, lá atrás, você tinha medo que as máquinas iam tirar o trabalho de todos os humanos. Que o trator ia destruir todos os empregos do agronegócio. O que aconteceu? Os trabalhos se adaptam com a realidade, com a tecnologia do momento. Novas tecnologias que permitem aumento de produtividade fazem com que a economia global cresça, se beneficie. Então, eu acho que foi um divisor de águas, assim mesmo, esse não digo começo de inteligência artificial, porque já é algo mais antigo, mas essa disseminação da inteligência artificial. Pô, o advogado vai acabar, cara. Eu acho que o advogado tá com os Já dias era, contados. tá contado. Eu No Japão vou- já não vou- tem, já. Vou te falar uma coisa, cara. Pô, eu tava com um amigo meu advogado um dia, daí a gente saiu, tomou uma cerveja até tarde. No outro dia eu precisava de um contrato. Falei, pô, quer saber? Eu vou fazer no chat GPT, uma coisa fácil aqui. E Quem fez. nunca, cara? Era Não sei meia não tem. página ali só. Ah, não, tranquilo, dá pra fazer. Mas assim, não recomendo. O cara vendendo. Não, mas cara, por exemplo, eu tenho escrito. Não, é que era uma coisa bem... Sim, só por trivial. formalidade ali Mas mesmo. fala que é o ruim. Não, cara, eu uso também o ChatGPT quase que diariamente. E ele ainda dá muitas informações erradas. Dá. Muitas. Então tem que tomar cuidado, né? Você vai, sei lá, escrever um artigo pro teu LinkedIn. Cara, se você não manjar um pouco do assunto que você está escrevendo ali, você pode estar falando uma besteiraça e nem sabe, entendeu? Pode passar vergonha. Então tem que... Eu acho que, obviamente, que conforme você vai dando feedback para ele, o algoritmo vai melhorando de forma natural. Mas ainda é uma tecnologia incipiente, né? Mas se já é tão poderosa assim de forma incipiente, imagine quando ela tiver... Cara, vai empobrecer intelectualmente as pessoas. né? Vai. Isso pode acontecer mesmo. Muito, muito, muito. Isso pode porque- acontecer mesmo. Imagina se fosse hoje em dia nós fazendo faculdade com chat GPT. Cara, faculdade com Trabalho. ChatGPT, velho. Aham. The Dream. Imagine, cara. Cara, mas eles montaram já Imagina. a mesma empresa do OpenAI, eles montaram uma plataforma chamada GPT Zero, que ela reconhece padrões de escrita com inteligência artificial. Aham, Então você consegue meio que pegar já. aham. Ele não é 100% assertivo, mas ele pega alguma coisa ou outra. E aí, já- Ele dá um nível de probabilidade de ter sido feito escrito por uma inteligência por uma artificial. AI. Aí os professores usam isso. Eu não sei se usa, Ah, mas eu deveriam, acho que né? não usa. Acho que Ah, ainda não usa. mas é. Mas já vão usar, né? É, vai ter que ter. Logo, Mas logo. daqui a pouco esse óculos vai estar chipado no olho. Vai ter chip.
na cabeça, né? Vamos- Vai ter, vai chipar. O Elon Musk liberou a Neuralink nos Estados Unidos. Vai. É verdade. Já tá fazendo teste em Vocês humano. colocariam um chip na cabeça? Cara, eu não sei Ah, se eu ia ver alguém colocaria. botar antes de mim. É, Eu não ia ser o primeiro. Eu ia esperar alguns anos. Uns 2 aninhos, pelo menos, né? Eu não sei, cara. É um Porque negócio estranho, parece né? ser tão bom assim, né? Um negócio estranho, né, Ah, cara? vai ser igual a Matrix, talvez, assim, Pois né? é, né? Quero pilotar esse avião. Tá, e vocês estão otimistas igual eu ou não? Vocês acham que vai dar merda isso aí? Não, eu acho que vai se adaptar, vai crescer. Eu também acho. Eu acho que é muito mais. Dá um receio, porque é uma mudança muito grande, assim, nós estamos vivendo, estamos no meio dela. Mas eu sou bem otimista, assim, também. Acho que não vai ter essa. O que eu faço é esse exercício de valor. Para onde que vai, né? Como que vai ser? Aham. Algumas coisas talvez não mudem, né? Então, provavelmente a parte de alimentação, saneamento, energia vai demandar mais, parte financeira, sistema financeiro. É, Então, como um todo, assim, você vai tentando trabalhar. Talvez os utensílios, mineração, que nem eu vi hoje, a Stellantis comprou uma mineradora aqui no Brasil. Então, já se antecipando e e o ChatGPT, até onde eu sei, não consegue tirar minério da terra, né? Então, Daqui a pouco ele pode botar dentro da cabeça de um robô que tira minério, né? E sabe o que eu acho que vai acontecer? Maquinário, alguma coisa, mas aquelas profissões que são muito pra artesanais vão ter mais valor. com certeza. Uma costureira vai começar a gerar mais valor, porque vai ter menos, vai ser difícil, vai ter um detalhe, né? Vai precisar daquela execução. Não que a inteligência artificial ou a robótica não consiga fazer algumas coisas, mas vai ter aquele detalhe específico dela. Então, eu acho que vai ter espaço para o cara muito especialista ali, sabe? E sim. aquele cara vai ganhar mais, vai ser privilegiado, assim. Mas serão poucas pessoas dentro desse universo, né? Então, por isso que eu acho que pode criar um colapso lá na É frente. difícil. eu Porque acho vai que- criando cada vez uma pirâmide mais forte de escalar, né, cara? Sim. vai criar muito trabalho em volta de inteligência artificial também, deve acontecer. Para desenvolver a inteligência Muito, artificial, muito. um produto com Programador. inteligência artificial, algo do Aham. gênero, com Só certeza. que pro cara ser Essa gestão, programador né? tem que estudar muito, né? E, por exemplo, o Brasil é um país que muito pouco. Cara, eu tava vendo um dado, nós temos que acabar já, mas estava vendo um dado sobre QI. Uhum. O QI no Brasil médio ele diminuiu em comparação com os outros países. Eu queria trazer esse dado, eu vou trazer depois outro dia. E por outro lado, o nosso QI médio, ele é 83, se não me engano, 81, Nossa, é muito baixo. muito baixo porque é a média. Muito Então quer dizer baixo. que tem pessoas com QI menor. E o QI de um macaco, eu queria lembrar, cara, agora eu não vou lembrar o número do QI de um macaco, mas provavelmente nós temos pessoas que talvez tenham um QI parecido com o de um macaco. Nossa, isso eu não consigo entrar na minha cabeça. Cara, então, assim, o sistema educacional é tão falho que não consegue criar pessoas capazes, talvez talvez seja o grande problema, talvez, que o nosso voto é 1 para 1 na política, porque há pessoas que talvez não tenham a capacidade de cognição de conseguir ver, porra, esse candidato é legal, mas não é um bom cara. Sim. Né? É muito mais embaixo o eu buraco. acho que o grande problema do brasileiro na política é que o brasileiro olha e fala: esse cara parece comigo. Eu vou votar nele porque ele parece comigo. Não é o que você tem que fazer. Não Não funciona. é. Pô, no Brasil a gente pega, não é um país o mais desenvolvido do mundo, onde a média das pessoas tem um intelecto muito alto. Pelo contrário. Então, pelo contrário, exatamente. Então, se você pega um cara similar à média da população, também é um cara que você não pode esperar muito. Sim. A gente fala, pô, do Lula, beleza, mas também falamos do Bolsonaro, pô, também falamos da Dilma. Não é acho que são Não, vai. a maioria dos candidatos. Isso a gente tá falando de presidente. Sim, Mas quando a gente pega numa esfera mais ampla, é a mesma coisa. Sim. concordo. E vocês acham que. Não, puta. O quê? Não sei. Mas Fala, pô. Não, mas tem tempo pra Qualquer coisa dita. puxar mais assunto aí? Tá na hora já. Tá, último então, só Fala. rapidão. Vocês acham que o voto tinha que ser obrigatório ou facultativo? Facultativo. Eu Facultativo. também acho. Também acho que tinha que ser Facultativo. facultativo. Não tem sentido nenhum ser obrigatório. Nada, zero. Eu também acho. Poderia incentivar a compra de voto e tal, mas isso é outro assunto. Né? Mas já tem, né, cara? Já tem. Você acha que não tem? Sim. Isso aí Concordo. Também acho que tinha que ser facultativo. esse caixa 2 que os partidos usam e é totalmente na cara dura, né, cara? É Sim. muito. Sim, concordo. Se for pensar até o ano passado que o Bolsonaro fez, indiretamente foi uma compra de voto.
O que ele fez com a máquina pública. Ele usou bastante ali, né? Muito. Baixou imposto, fez um monte de coisa. Demais. E mesmo assim o cara não conseguiu, velho. É. Nossa, cara, Todo governo, acho que ali, pode, cara. que até Acho que não era pra voltou lá ser, pro cara. começo Acho que não era da pra nossa ser. conversa, cara, acho que todo político ali, presidente, nos últimos 2 anos do mandato dele, mais no último ano, ele começa a aumentar muito o gasto. Concordo? Ah, é pra natural, se reeleger, natural, é natural. natural. Sim. Esse é meu medo do Brasil hoje. Não, ainda mas mais ele que arregaçou, você né? tem um arcabouço fiscal que ele não é muito punitivo em descumprimento. Sim. O que vai acontecer lá na frente? Ele não vai ter mais como aumentar. Eu vejo hoje que esse arcabouço ele vai ser respeitado nesse ano e ano que vem por algo muito... que você usa ferramentas específicas para conseguir ter um superávit. Você vai ter aumento de imposto, vai ter distribuição de dividendos de empresas Cara, mas por públicas. que tem um arcabouço tinha o E- teto fiscal? Teto de gasto? Porque o teto era inexequível. Tipo, bateu lá Cara, no não tem teto. sentido nenhum, cara. E daí o que É vai um, acontecer? é um cheque em branco. Eu acho que lá na frente eles não vão ter mais mecanismos para conseguir cumprir o teto e eles vão precisar aumentar custo. Então eles vão aumentar custo como? Vão descumprir o teto mesmo. Sim. Não vai Gente, ser muito punitivo. O papo foi bom. Dá papo pra mais uma hora aí, Eu tranquilamente. fico falando né? pra caramba aqui. Não, e não Deixa- falamos nem metade aí, Sim. né, cara? Foi muito bom mesmo. Falei pro Arthur, Obrigado. falei, pô, se me botar para falar de Revolução Iraniana, fala 2 horas aí. Fala. E a gente falou de Irã aí. Falou tirando, pô. Falei da Revolução só. Não, dá papo, ixi, porque vai linkando, né? Não, bom demais. E obrigado, Gregório. Imagina. Pô, Obrigado prazer a vocês imenso aí. ter você. Obrigado, Arthur. Valeu, cara. Obrigado. Terceira pelo vez, convite. já vou separar o contrato social lá pra você Fechou, assinar já. fechou. Eu vou revisar, não vai ser o chat GPT que vai fazer, hein? Gente, fique com Deus. Muito obrigado. Bye! Valeu!